semana que é dedicada a se lembrar das lutas femininas, eu queria agradecer ao convite que Andréa Slemian me fez para fazer esse chat, motivada pelo número 18 da Revista Brasileira de História, A Mulher e o Espaço Público, que é de 1989. E com isso, ela puxou os fios de uma das dimensões da minha trajetória acadêmica. 13 artigos e 2 resenhas de historiadoras, historiador, antropólogas e socióloga expõem o estado da arte sobre o tema naqueles anos. Hoje, ao reler os artigos, vejo um rico painel de aproximações diversas à condição feminina no momento em que a história das mulheres e os estudos de gênero ganhavam lugar e dignidade de temas acadêmicos. Já em 1986, em seus seminários, Michel Perrault alertava para a ausência de mulheres nos textos historiográficos. A frase inicial do seu artigo na Revista Brasileira de História, citada, diz: "No teatro da memória, as mulheres são sombras tênues, ausentes das narrativas historiográficas, silêncio dos arquivos." Resultado, em 1988, organizei com alguns de seus artigos a coletânea Os Excluídos da História, Mulheres, Operários e Prisioneiros. Foi, porém, o congresso do bicentenário da Revolução Francesa, em 1989, que me levou a escritos de várias autoras. Mary Stonecraft, inglesa, e Olympe de Gouges, francesa, participantes ativas dos acontecimentos revolucionários, reivindicaram em 1790 e 1971, por escrito, os direitos das mulheres como cidadãs. Em meados do século XIX, Harriet Taylor propõe a liberação das mulheres em posição inversa à da George Sand, que era um ícone na época da mulher liberada, né? Que em 1848 considerava as mulheres ainda não aptas à participação política. Outras mulheres passaram pelo meu caminho acadêmico e já no século XX, Virginia Woolf me alcança com Killing the Angel of the House, ou seja, matando ou matar o anjo da casa. Convidada ela, em 1931, a falar sobre profissões para mulheres, para a Sociedade Feminina de Londres. Seus argumentos me inspiraram, em 1991, a escrever O Anjo da Casa. Nele incorporei autoras de A Mensageira, revista literária dedicada à mulher brasileira, fundada por Presceliana Duarte de Almeida, editada em São Paulo entre 1897 e 1900. Tal como Woolf, as autoras defendiam a educação formal feminina como caminho para a emancipação e aquisição dos direitos civis. Para ser breve quanto às conquistas do voto feminino, Inglaterra, 1918, só para as proprietárias. 1928, surgiu aí, então, o sufrágio universal. Brasil, o direito ao voto feminino é reconhecido em 1932, incorporado à Constituição de 1934. França, pasmem, só em 1944, já quase no fim da Segunda Guerra Mundial. Pioneira do direito ao voto feminino foi a Nova Zelândia, longínqua Nova Zelândia, em 1893. Em todas essas conquistas, eu quero enfatizar, houve sempre mulheres dispostas a enfrentar no espaço público diversos tipos de violência na luta pelos direitos civis e políticos. Ainda em 1989, Joan Scott recordava as trocas com Louise Stille entre 1972 e 1973 e afirmava: mais recentemente, as femininas começaram a utilizar a palavra gênero seriamente, no sentido mais literal, como uma maneira de referir-se à organização social da relação entre os sexos. Muita água correu desde então e vejo com satisfação o quanto o tema ganhou em importância e diversificação em ser incorporada à noção de gênero, deslanchou os estudos das assim denominadas minorias e trouxe para o campo acadêmico as lutas de enorme quantidade de pessoas mantidas antes na negação da identidade de gênero, prisioneira da sombra, marcadas pelos preconceitos extensivos entre raça, sexo e gênero.
nessa longa lista das mulheres por direitos ao espaço público, a reivindicar a publicidade para sua voz e ocupar toda e qualquer profissão ou lugar social, está, creio eu, e com isso, né, eu queria finalizar, um dos principais impulsos para as atuais batalhas pelos direitos civis e presença no espaço público de grupos sob a denominação LGBTQIA+. Obrigada.